nos conectando aqui ao serviço. Perfeito, já estamos sendo gravados. Professor Francisco, pode compartilhar sua tela se você quiser. A palavra é sua agora, nesse momento. Nós temos até mais ou menos aí às 9 horas para a sua apresentação e depois alguns minutos para a gente poder discutir a sua apresentação. A gente só não pode passar das 9h30, tá bom? Não. Mesmo porque eu estou com fome. Não, eu já comi, então esse problema não tem. Ah, não tem. Então, bom, deixe... Professor, você não está compartilhando no modo exibição. Eu vou fazer isso agora. Ah. Pronto? Agora deu? Agora sim. Tá. Então, boa noite a todos, todas, né? Eu conheço, parece que o Bruno, acho que ele andou assistindo uma palestra minha em outro lugar, e a Estela, é a Estela que foi minha orientadora? Ou não? Sim, Chico, fui eu mesma, lá em Santo Amaro, há uns 10, 12 anos atrás. Há uns 12 anos, eu acho. Tá bom. É um prazer estar aqui e ouvi-lo, Chico, nessa noite. Muito bom. Tá bom. Então, vamos começar aqui, né? Já que tem tempo para acabar. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não sou linguista, eu sou historiador, tenho interesse por estudos arqueológicos, o Egito em especial, não só por causa da Bíblia, mas porque o Egito ele existe, assim, ele exerce, né, um fascínio sobre a minha pessoa desde quando eu era criança. E sempre estive interessado neste assunto. Mas eu estou estudando, né, por conta própria, os hieróglifos. Eu resolvi fazer um curso online oferecido pela Universidade Autônoma de Barcelona, e essas são as coisas boas da internet, né? Só que está no começo, tá? Então, algumas coisinhas eu já aprendi, e a primeira coisa que eu aprendi é que o assunto hieróglifo é complicado, muito complicado. Eu recomendo para quem tem interesse neste assunto, né? Tem esse dicionário escrito por um brasileiro. Eu não me lembro quanto eu paguei, mas não é muito baratinho, porque tudo que é dessas coisas de Egito assim, elas são caras. Eu gostei do dicionário porque foi um brasileiro que escreveu. Quando a gente pega dicionários estrangeiros, eles têm uma mentalidade estrangeira de dar exemplos, da maneira de expor o conteúdo, e aqui eu gostei porque combina com a minha mentalidade de brasileiro. Então, o meu objetivo aqui, hoje, seria apresentar algumas características dos hieróglifos e também, e principalmente, o processo de decifração, né? Que esse é o que está sendo comemorado, né, nesse ano de 2022, né, os 200 anos da decifração. Bom, primeira coisa, vamos ver essa expressão que o professor colocou, né? Eu não havia pensado em colocar, mas eu agradeço por ter feito essa mudança aí no título, foi interessante. Então, nós vamos ver o que é esse Metut Neter. Na verdade, existem várias expressões para aquilo que nós chamamos de hieróglifo. Tem o Metut Neder, né? O Medu Neder. Na verdade, está atrapalhando um pouquinho, acho que é Neter, né? Eu não sei como é que eu tiro esse negócio daqui de cima, mas eu não estou conseguindo ler direito. O Netger Medu e o Metut Neter. Então, são 4 expressões que são a maneira como os egípcios antigos
usavam para se referir àquilo que os gregos rebatizaram por hieróglifo. No original lá da língua, né, dos egípcios antigos, essa expressão significa palavras divinas, escrita divina, ou discurso divino. Só que agora eu vou colocar um ingrediente mais técnico. Na verdade, os egípcios não se autodenominavam egípcios, né? A palavra Egito é uma palavra grega, né? Terra do deus Ptah. Essa é como os gregos se referiam, né? Os egípcios antigos, né? Eles, na verdade, chamavam a sua terra de duas maneiras. O Kemet, né? Terra negra ou terra escura, ao se referir às margens do rio Nilo, que não se chamava Nilo, e sim Hapi, e em distinção ao deserto, né? Ao Desheret, que seria a terra vermelha, né? Porque a areia do Saara, né? Ela é meio avermelhada, devido aos rochedos que tem lá. Mas isso é uma questão geográfica que não nos compete agora. Então, muitas das coisas, ou a maioria das coisas que nós sabemos do Egito, e especialmente as palavras, né, sarcófago, múmia, né, faraó, são todas palavras de outras culturas, especialmente grega. Especialmente da cultura grega. Os gregos foram os primeiros a escrever sobre esta civilização. Então, ficou, né? Eles começaram a escrever os livros, e quem publica, por isso que eu acho importante o esforço que o professor Milton faz, é publicar. O publicado fica. E o que não é publicado vai embora, especialmente depois que aqueles que leram ou assistiram a palestra desaparecem, né? Morrem junto com o palestrante. Então, o escrito fica. O sistema de escrita do Egito Antigo, na verdade, tem 3 sistemas principais. Que, primeiro, é a escrita hieroglífica, que é o foco hoje do nosso assunto. Mas, depois, ela se desenvolveu para aquilo que se chama escrita hierática, ou hierático, e que depois passou para uma terceira fase, que é o demótico. Eu coloquei aqui um quadro, né, mostrando como é que houve essa transformação. E é interessante, né? As línguas são vivas, né? O hieróglifo, né, ou a escrita hieroglífica, ela é muito desenhada. Na verdade, são pequenos desenhos que são feitos em papiro, ou pequenas esculturazinhas, né, que são feitas na parede, né, em baixo relevo, alto relevo, depende. Então, dava muito trabalho para ser escrito. Então, não é uma escrita para o cotidiano. Daí que os escribas foram, né, simplificando isso, que, segundo aí os especialistas, evoluiu, né? Embora a evolução seria do simples para o complexo, aqui do complexo está indo para o simples, né? Então, passou para uma fase que chamou-se hierático e, finalmente, né, o demótico. A gente pode perceber que é um processo, o ser humano, ele simplifica a vida por causa da pressa, né, da correria da vida. Então, a palavra você, né, vocês conhecem, tem todo um processo de redução, né? Redução da palavra. Aqui foi o que eu expliquei, né? A palavra hieróglifo, ela, como eu disse, vem do grego, né? Aqui eu coloquei as formas gregas. Hieros, sagrado, glifo, esculpir, gravar, né? Escrever, dependendo, né?
Então, passou aqui para escrita sagrada. É mais ou menos isso que a gente deve entender pela palavra hieróglifo na língua portuguesa. Quais são alguns desses elementos básicos, bem básicos, dos hieróglifos? Primeiro, ela é visualmente, ela é figurativa, né? Eu coloquei aqui um ganso, mas em alguns textos ele é chamado de pato. Então, eu vou chamar de ganso, né? Então, primeiro você vê, é um desenho que todo mundo entende que é uma ave. Eles representam elementos reais ou abstratos. E, às vezes, estilizados ou simplificados, né? Depende. Como o hierático, ele é um processo de simplificação. Então, dentro mesmo dos hieróglifos, existem alguns desenhos que são mais simplificados, menos estilizados, né? E eles são reconhecíveis na forma, porque aí a questão vem depois, a questão do significado, né? O signo, o que este ganso, né? Como é que nós vamos entender isso na escrita, no processo de escrita. Então, essa escrita hieroglífica, ela pode ser vista como fonograma, representação gráfica de um som, então ela pode ser um fonema, né? Como ela pode ser um ideograma, representar uma ideia. Isso que eu estou falando hoje é uma coisa assim, chover no molhado, mas esse foi o grande desafio da decifração dos hieróglifos, porque durante muito tempo, especialmente lá com os gregos eles diziam, não, nosso alfabeto tem tantas letras, portanto, os egípcios também têm a mesma quantidade de letras, ou pelo menos muito próximo disso. Então, o que nós temos que fazer é saber qual é a letra A, qual é a letra B, C, D. Só que depois foi se estudando, isso séculos depois, que não é bem assim. Às vezes, um signo ele representa uma ideia, não só um som de uma palavra. Então, isso aí vai demorar muito tempo, e quando eu digo tempo, são séculos para se chegar a essa conclusão. Os hieróglifos, eles foram meio usados durante um bom tempo, até depois de Cristo. A extinção total, segundo alguns especialistas, ocorre ali no século IV. E o motivo principal da extinção, né, da escrita hieroglífica é o próprio cristianismo, né? O cristianismo ele vai se impor ali no Egito e então vai cair em desuso, né? Cair em desuso. E como existem cristãos meio radicais hoje para assuntos políticos, os certos cristãos, naquela época eu acho que até dá para entender, porque o mundo era bem mais bipolar, né? Na compreensão do mundo não existia aí essa maneira pós-moderna, né, de entender que não existe nada errado, nada certo, mas naquele momento histórico, ou você era cristão, portanto de Deus, ou você não era cristão e, portanto, você era do demônio, e aí houve a radicalização, não só com os hieróglifos, mas outras escritas também. E também isso, na verdade, não é uma exclusividade dos cristãos, mas esse tipo de intolerância cultural, religiosa, sempre existiu aí em outras civilizações. Eu coloquei aqui, né, um exemplo dessa diversidade de significados do ganso, ou pato, como alguns chamam. Pode ser só o pato ali, né, o ganso, isolado. Bom, ele é um ganso, ele representa um ganso. Colocando esse tracinho aí do lado, já é filho. Colocando este símbolo
que é do pão, né? Junto com o ganso, significa filha. Aí, com esses dois tracinhos, com uma bolinha na ponta, manter, vigiar. E aí também pode ser um S, ou até dois S, dependendo. Então, veja, a mesma figura atrelada a um detalhe ou outro pode significar uma coisa totalmente diferente. Outra dificuldade que foi encontrado durante muito tempo, até que alguém, eu vou depois dizer quem foi, como é que se lê isso? Porque os hieróglifos, eles podem ser escritos em linhas horizontais ou em colunas verticais. E aí, até que, né, mais para frente eu digo quem foi, alguém pensou, nós temos que ver a frente, né? Aonde começa os desenhos, né? Deve ser lido sempre da frente para trás. Então, por exemplo, aqui nas linhas da esquerda para a direita, então a cobrinha, né? Ali a pessoa que está ali sentada, a gente vê que elas estão com a frente voltada, né? E para lá, e aí o que tem? Tem que ler nesse sentido que eu coloquei a seta, né? Começa ali com a cobra e vai até os 3 machados, né? Mas se tivesse ao contrário, né? Você vê, os egípcios também poderiam escrever desta forma. Então, a cobrinha está ali e vai terminar com os 3 machados ali, e você vai ler na sequência da seta. Se estiver em coluna, bom, a cobrinha está lá em cima. Então, você tem que ir descendo, né? E vai terminar também nos 3 machados. E se, né, for da direita para a esquerda, né? Então, a cobrinha ali está na frente, então vai lendo da mesma maneira, né? Vice-versa. Então, isso demorou alguns séculos para ser descoberto, né? Hoje eu estou falando com essa facilidade, não, mas é tão fácil, é assim. Mas acontece que demorou alguns séculos para isso ser descoberto, depois que a escrita deixou de ser compreendida, né? Eu coloquei aqui um exemplo, que é o que serviu de capa. Vocês podem ver que no mesmo conjunto de escrita, você tem vários sentidos, não é um sentido único. Então, lá em cima, nesse sentido que a setinha está indo, né? Que nós chamaríamos de trás para frente, né? E ali embaixo, na cabeça, né? Da figura maior também, mas indo para frente já é uma outra sequência, lá nos pés é outra sequência, então é complexo, né? Não é à toa que isso aqui demorou um certo tempo para ser descoberto. Aqui também o sistema numérico que eles desenvolveram, né? Estou colocando apenas para informação, né? Bom, o foco principal da nossa reunião hoje é a decifração. Veja, eu coloquei alguns nomes. Se eu fosse colocar todas as pessoas que deram algum tipo de contribuição para o processo de decifração, não seria só essa quantidade. Eu peguei assim, eu fiz a seleção da seleção, né? A gente pode colocar aí pelo menos umas 40, talvez 50 pessoas ao longo dos séculos que foram contribuindo para chegar àquilo que eu estou chamando de o processo de decifração. Mas não foi o Champollion, um raio, né, um site assim, não, isso não existe, né? A pessoa não senta na cadeira, vê a figura,
E aí ele mesmo sozinho descobre, né, como é que aconteceu. Não, o Champollion deve, e muito, né, aos seus antecessores. O primeiro foi esse árabe, né? Eu fiquei treinando como é que eu vou dizer o nome dele, né? Porque eu nunca consigo. É o Ibn Washiyat. Bom, ele, vocês podem ver aqui, esse é uma ilustração da obra que ele publicou, assim, né? Deixou. E a grande contribuição desse árabe foi relacionar a língua copta aos hieróglifos. Ele achava que um caminho para se entender os hieróglifos seria estudar, né, a linguagem copta. Ele tentou fazer algumas tentativas de decifração, mas não conseguiu muito mais que isso, do que essa ideia, né? Só que o texto que ele escreveu vai cair na mão desse jesuíta alemão, né? Séculos depois, o Athanasius Kircher, esse famoso, né, na área da matemática, da física, né? Foi um inventor alemão, tudo bem? Ele é bem conhecido na área das ciências naturais, mas para nós isso não interessa agora. E ele, então, lendo, né, vendo as pesquisas do pesquisador árabe, ele começa a tentar fazer algumas traduções. Ele fez lá eu coloquei entre aspas, né, gramática, porque hoje nós temos uma gramática, mas naquele tempo não, né, no século XVII ainda. Mas ele chegou a publicar essa obra dele, né? Mas o que realmente ele contribuiu aqui foi que ele deduziu que o copta era derivado da língua dos antigos egípcios, isso com base no trabalho anterior do árabe. Mas o fato dele ser um europeu, né, de ter publicado, né, o trabalho dele na Europa, fez com que isso servisse de um pontapé inicial para o processo, né, o interesse, melhor dizendo, pela decifração dos hieróglifos. Bom, um outro passo importante vai ser do William Warburton, me perdoe pela pronúncia, e escritor inglês, né, famoso, né, por ser um editor das obras do Alexander Pope e do William Shakespeare. Ele vai escrever um tratado religioso. Ele não está interessado propriamente nos hieróglifos, ele não está interessado nisso. Ele está interessado em estudar, né, a religião, a Bíblia. Só que, num determinado momento dessa sua obra, ele faz alguns argumentos sobre os hieróglifos. Ele argumentou que os hieróglifos não foram inventados para codificar segredos religiosos, mas para fins práticos, como qualquer outro sistema de escrita. Então, a contribuição que ele vai dar é tirar aquela imagem, né, que se tinha. Veja, ele é um homem do século XVII para o XVIII. Então, aquela ideia de que os hieróglifos eram coisas dos segredos da religião dos egípcios, ele vai fazer um argumento, e ele não é um estudioso, né? Não é um linguista, ele é um teólogo, e ele faz esse comentário. E ele faz um comentário teórico, né? Ele não parte para provas, como eu já disse, ele não é um linguista, mas o que ele
colocou nesse seu livro, né, ele criou uma estrutura para a compreensão dos hieróglifos que dominaram os estudos dali para frente, né? Tirou aquela aura de mistério e tornou os hieróglifos uma escrita comum, digamos assim, né? Comum. E, embora, é claro, nós saibamos hoje que os hieróglifos têm a ver com a questão religiosa dos egípcios. Mas também, segundo alguns, existem alguns textos que são, digamos, literatura comum. Bom, quem é esse camarada, né? O George Zoega, ele é dinamarquês, arqueólogo, numismata, antropólogo, né? Ele deu um pontapé importante, né? Mais um chute na bola da decifração, ao escrever esse livro, né? E ele traz duas grandes contribuições. Ele catalogou sinais hieroglíficos e concluiu que havia muitos poucos sinais distintos para cada um representasse uma única palavra. Então, para produzir um vocabulário completo, cada um deveria ter significados múltiplos ou mudar de significado, cambiando-se entre si. Então, ele viu que tinha poucos sinais. Então, ele começou a entender que precisava de vários sinais para poder escrever uma palavra, né? Agora, a grande contribuição, isso é o que eu acho dele, ele viu que a direção dos sinais indicava a direção em que um texto deveria ser lido. Então, aquelas setas, né, que eu mostrei lá para vocês, lê assim, lê assado, tá? Foi ele, no século XVIII, que propôs essa leitura, né? Começando pelas figurinhas, pelas imagens, né? Pelos signos, sempre da frente da figura, né? Para trás. Mas ele foi até modesto, assim, ele parou de estudar os hieróglifos, porque ele pensou assim, olha, eu não tenho conhecimento suficiente para isso e nem nós temos conhecimento suficiente para isso. Ali no finalzinho do século XVIII. Então, ele foi se preocupar com outras coisas que a sua mente lhe chamou a atenção, né? Mas nós podemos ver que ele teve uma grande contribuição aqui. Bom, ficou assim até a chegada de Napoleão no Egito. Então, a Pedra de Roseta, ela é realmente um marco importante. Vocês puderam ver que até a descoberta da Pedra de Roseta, existiam propostas, comparações com Copta, assim, mas nada avançava muito assim, fortemente para poder se entender. Então, houve a proposta de como se lê, os sentidos da leitura. Mas vai ser com a ida de Napoleão para o Egito, né? Ele foi lá para o Egito de 1798 a 1801, numa fracassada invasão militar no Egito. Napoleão, como hoje se sabe que ele trapaceava dados, né? Ele mandava relatórios para o diretório da Revolução Francesa e aí dizendo que ele estava ganhando lá, mas quando na verdade estava perdendo, o exército estava com dificuldades, e tanto que a Pedra de Roseta ela não está na França, está na Inglaterra, porque Napoleão, né, teve ali teve que sair do Egito, e aí o Egito foi depois por uma série de movimentos políticos locais, os ingleses tomaram posse daquela região e levaram a Pedra de Roseta para a Inglaterra. Napoleão, claro, como vocês podem ver, o Napoleão era uma pessoa interessante, na minha opinião. Ele era um homem culto, né?
lia muito, grande estudioso, né? Um homem muito esforçado. Esse é o lado bom do Napoleão. Tem o lado ruim, que não interessa aqui agora, mas ele, levando esses cientistas, digamos assim, ele logo mandou fazer cópias, né, ali do documento, mandou para a França e outros lugares, mas a pedra mesmo de Roseta, né, ela está na Inglaterra. Ele não levou. Bom, vamos falar um pouquinho da pedra, já que ela é tão importante. Bom, Roseta é o nome do lugar, né? Eu coloquei 2 mapas aqui, um mais distante, outro mais próximo do delta, né? Então, é um lugarzinho discreto, jamais teria passado para a história se não fosse a descoberta da pedra, né? Ali estava sendo... Napoleão mandou fazer uma construção de uma fortaleza, né? E eles foram aproveitar ali um certo terreno que existia ali, e na hora de colocar um pouco de ordem naquele monte de pedra que estava ali espalhado, eles encontraram, então, a pedra de Roseta. A pedra é essa aqui, né? E ela é, assim, não é muito grande, né? Mas ela tem um tamanho razoável, né? Ela é basalto negro, forma retangular, tem aí 112 centímetros de altura, não é muito alto mesmo, 75 centímetros de largura e 28 de espessura, né, de profundidade. Ela é polida, né? Eu já tive oportunidade de ver, né? E realmente, assim, ela é bonita de ser vista, né? Não sei se porque eu tenho uma paixão infantil por ela, né? Mas eu gosto dessa pedra, né? A parte, você pode ver que ela, na verdade, tem três digamos assim, grupos de escrita. Na verdade, é a mesma escrita, é o mesmo texto, o mesmo conteúdo, mas com escritas diferentes. Na parte de cima, né, são 14 linhas na escrita hieroglífica. Na parte intermediária, 22 linhas em demótico. E na parte inferior, 54 linhas em língua grega. Então, o grego, demótico e o hieroglífico lá em cima, né, a escrita hieroglífica. O texto em si não é o que importa para nós, né? Por isso que a gente não vai falar, não é o texto que vai ajudar a decifração, né? Nós vamos ver o que Champollion fez, mas é um decreto do corpo sacerdotal do Egito em homenagem ao rei Ptolomeu V Epifânio, porque esse faraó, né, esse rei, fez alguns benefícios para esses sacerdotes, então eles fizeram aí esse decreto, né, sacerdotal em homenagem ao faraó Ptolomeu. Avançando, aqui tem a foto, né, da pedra de Roseta, e aqui do outro lado tem uma projeção de como ela seria se tivesse sido encontrada inteira. Essa projeção é em cima de outras pedras semelhantes, né, de mesmo objetivo, encontrado em outras partes do Egito. Então, é uma reconstituição, não é que se tem certeza que seria assim. Mas, então, não seria uma pedra assim, muito grande, né? Não seria entre aspas, um monumento, né? Uma homenagem ao faraó muito grande. Bom, encontrada a pedra, aí os estudiosos começaram. O primeiro que se destaca, veja, talvez até seja injusto com outros, né? Mas o mais famoso que tomou, né, tomou a dianteira para a decifração
foi esse Antoine Isaac Silvestre de Sacy. Ele era um nobre, né? Um indivíduo que não precisava trabalhar, digamos assim. Ele era um linguista e um orientalista. Ele já era famoso na Europa pelas suas atividades como linguista, e quando ele, então, resolveu se interessar pelos estudos da escrita hieroglífica. Então, ele se baseou num estudo da antiguidade, né, de Plutarco. Plutarco, eu não mencionei, né, mas ele foi um dos primeiros a tentar decifrar os hieróglifos, lá na época mesmo da antiguidade. E ele deduziu, né, Plutarco, que o de Sacy, com base em Plutarco, concluiu que seriam 25 sinais fonéticos. De Sacy procurou nomes próprios gregos dentro do texto demótico e tentou identificar os sinais fonéticos dentro deles. Mas, além de identificar os nomes de Ptolomeu, Alexandre, né, o Alexandre o Grande, e Arsinoe, ele fez pouco progresso. Então, mas ele concluiu o seguinte: ele percebeu que havia muito mais de 25 sinais em demótico e que a inscrição demótica provavelmente não era uma tradução aproximada da língua grega, tornando a tarefa muito mais difícil. Bom, ele publicou os resultados, mas ele perdeu o interesse ali por esse estudo. O seu trabalho vai, assim, ser importante, mas ele vai passar, né, as inscrições da pedra e informações mais detalhadas para um ex-aluno dele, né, o Johann David Åkerblad, sueco, não sei se é assim a pronúncia em sueco, né, do nome dele. E então o de Sacy passou, né, essa documentação, já que ele perdeu um pouco do interesse do estudo, e o Åkerblad, ele propôs um alfabeto de 20 sinais demóticos, 29, desculpe, metade dos quais se provou corretos e o restante não, né? Isso é uma coisa que eu queria mencionar. Eu estou dando aqui os resultados, digamos, positivos, mas todos esses pesquisadores, eles têm muitos resultados errados. O próprio Champollion, depois que ele fez toda a decifração, etc., outras pessoas que surgiram depois dele tiveram que fazer correções dos trabalhos do próprio Champollion. Então, não é só o Åkerblad, mas outros também cometeram tantos erros quanto acertos. Às vezes, um pouquinho mais de erro do que acerto. Mas o que importa é a contribuição positiva que foi sendo verificada, né, ao longo do tempo. Agora, a grande personalidade que vai surgir antes do Champollion, e aqui tem uma briga, né, que eu não vou entrar no mérito da briga, os ingleses dizem que o tradutor, né, o decifrador dos hieróglifos é Thomas Young, um físico, médico. Ele é muito famoso como físico. Mas ele se interessou pela decifração dos hieróglifos e ele chegou a 4 conclusões. Primeiro, notou as semelhanças existentes entre os signos hieroglíficos e demóticos e concluiu que os signos hieroglíficos evoluíram para o demótico. Na verdade, já existia uma outra pessoa, né, que chegou a essa conclusão antes dele, mas ele confirma isso. O demótico vem do hieroglífico. Então, se queremos entender e decifrar os hieróglifos, nós temos que entender o demótico. Concluiu que os cartuchos
cartuchos, eu vou mostrar para vocês, é quando assim, tem certas palavras que estão envolvidas por um balãozinho, digamos assim. Isso a gente chama de cartucho. Quando está assim, é porque é um nome próprio que está ali. Então, não é uma palavra qualquer. E o fato, né, de ter chamado a atenção para os cartuchos foi uma coisa importantíssima, inclusive para o Champollion. Porque ele entendeu que num dos cartuchos, La Pedra de Roseta, estava o nome de Ptolomeu. Mas perdão, falei uma bobagem. Na parte grega, ele entendeu, tá? Ptolomeu. Então, ele entendeu que aquela pedra tinha alguma coisa a ver com o Ptolomeu. Concentrou-se nos primeiros 8 sinais que deveriam corresponder à forma grega do nome Ptelomaios. Então, essa é uma contribuição importante para ele. Por isso que, na Inglaterra, dizem que foi ele que decifrou os hieróglifos. Bom, nós vamos ver que a contribuição do Champollion foi mais envolvente. Combinou os 8 hieróglifos com seus equivalentes demóticos e propôs que alguns signos representavam vários valores fonéticos, enquanto o outro representavam apenas um. Então, ele começou, né, o Thomas Young, ele começou assim, um estudo mais aprofundado sobre a questão da decifração da Pedra de Roseta, porém, ele também deixou assim, o estudo. Ele é contemporâneo do Champollion. Ele vai morrer um pouquinho antes do Champollion. E o Champollion vai, vocês irão ver, dever muito ao Thomas Young. Bom, Jean-François Champollion, filólogo, orientalista, egiptólogo, é chamado de o pai da egiptologia. Mas, na Inglaterra, o pai é o Thomas Young. E alguns assim, arqueólogos, egiptólogos, eles dividem a paternidade. Cada um contribuiu um pouquinho para não criar uma rixa que já existe na cultura, né? Entre franceses e ingleses, né? A gente já vê essa aí desde o iluminismo, né? E então alguns dividem aí a paternidade, mas assim, isso aí não é o fato mais importante. Qual é assim? O Champollion ele fez muitos estudos sobre a Pedra de Roseta e sobre os hieróglifos e ficaria enfadonho, né? Depois eu vou mostrar todas as publicações que ele fez. Ele dedicou sua vida. Ele viveu apenas 41 anos e morreu por causa, né, dos hieróglifos. Ele começou a tradução, tudo, mas depois ele foi para o Egito, atrás de novas figuras, né, novos signos, para poder provar a teoria dele. E lá ele acabou tendo condições ruins de vida. E, segundo uma fonte que eu encontrei, ele faleceu de AVC, né? E numa outra fonte diz que teve 3 AVCs seguidos. Bom, não sei. Não me aprofundei na vida dele para saber isso. Bom, qual é a grande contribuição? Antes disso, vocês podem ver que o Champollion ele é muito assim na cultura, né, popular. Ele é um indivíduo supervalorizado. Tem esse romance histórico da vida dele, né? Não é uma biografia. O Christian Jacques ele é famoso por aqueles 5 volumes que ele fez de um romance, né, sobre o Egito Antigo. E também eu peguei aqui da filatelia, né, de Mônaco e do Egito, né? E então o Champollion ele é cultivado assim, fora os inúmeros vídeos que falam sobre ele, palestras, etc.
ele merece isso? Na minha opinião, sim. Ele merece. Dedicou a vida e morreu pelos estudos que ele fez. Ao estudar a Pedra de Roseta, Champollion identificou o único cartucho que aparecia como sendo o de Ptolomeu, dado que a seção grega referia que a inscrição era sobre um Ptolomeu. Então, ainda não tinha-se certeza que Ptolomeu era esse. Ele assumiu que os caracteres seriam a pronúncia de Ptolemaios, a palavra grega para Ptolomeu. Veja, o Thomas Young, ele ficou, digamos assim, um pouco magoado com o Champollion, apesar que esta mágoa ela é muito mais ampliada pelas fofocas de historiadores e arqueólogos, egiptólogos, porque o Champollion, nesse detalhe aí do cartucho, dos caracteres, ele meio que deveu isso ao Thomas Young. E quando o Champollion começou a publicar as suas pesquisas, né, o Thomas Young ele achou que deveria ter sido feita uma gratidão, né, uma menção do Champollion para o Thomas Young. Eu até acho que sim. Hoje, penso que, pela maneira moderna de se fazer pesquisas científicas, isso deveria ser obrigatório. Uma notinha de rodapé que fosse, né? Mas, naquele tempo, eu imagino, o Champollion ele cresceu com essa ansiedade egiptológica, né? de traduzir, de decifrar os hieróglifos. Talvez ele tenha tido um pouco de vaidade também nessa questão, né? Veja, o cartucho. Cartucho é esse... Vocês podem ver que tem os nomes, tem algumas palavras que estão envoltas, né? Nos cartuchos, e que são relacionados ao Ptolomeu. Se não me falha a memória, são 6 cartuchos, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, tem um sexto em algum lugar aí. Então, o Ptolomeu ele vai concentrar os esforços dele para entender os caracteres que estão dentro do cartucho, que ele entende ser do Ptolomeu, como Thomas Young assinalou. Bom, só que a vantagem que eu acho que o Champollion teve sobre o Thomas Young é que o Thomas Young só ficou na Pedra de Roseta, enquanto que o Champollion ele partiu para estudar este obelisco, o obelisco de Philae. Nesse obelisco, né, ele vai encontrar inscrições gregas e egípcias. Então, como lá na Pedra de Roseta. Esse obelisco ele pertencia a esse homem, né, William John Banks, era um colecionador, um homem rico, né, e trouxe o obelisco do Egito para ornamentar aqui a sua propriedade. E aí o Champollion foi estudar nesse obelisco e ele percebeu que essas inscrições não eram um único texto bilíngue como o da Pedra de Roseta, né? Mas ambas as inscrições continham o nome de Ptolomeu e de Cleópatra, né? Os dois nomes estavam circulados pelo cartucho ou cartelas. Alguns preferem cartela. Eu gosto mais cartucho. Então, o cartucho de Ptolomeu era identificável com base na Pedra de Roseta. Mas o Banks, né, só podia, também estudava, né, ele estudou também o obelisco, ele só podia adivinhar, eu coloquei aqui a palavra adivinhar, porque é o seguinte, muitas dessas pessoas
elas iam assim na tentativa e erro, né? Eles não tinham certeza das coisas. Eu acho bacana isso, porque essas pessoas elas enfiavam a cara ali para estudar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não é que era uma coisa, um tiro no vazio, né? Eu acho que hoje nós temos muita vantagem com a pesquisa acadêmica moderna, né? Não existe hoje um adivinhômetro. Mas, naquele tempo, era meio assim, né? A gente pode ver a história da ciência, né? Quantas doenças foram descobertas as curas meio no acidente, né? Então, esse Banks ele procurou adivinhar ali, né, o significado das coisas com base no texto grego que tinha ali o nome da Cleópatra, né? Champollion decifrou os hieróglifos no nome de Ptolomeu, descobrindo que 3 de seus sinais fonéticos, conjecturados, P, L e O, se encaixavam, né, na cartela, no cartucho de Cleópatra. Um quarto E foi representado por um único hieróglifo na cartela de Cleópatra e uma versão duplicada do mesmo glifo, né, na cartela de Ptolomeu. Um quinto som, T, parecia estar escrito com sinais diferentes em cada cartela, mas Champollion decidiu que esses sinais deveriam ser homófons, etc, etc. Vocês podem ver, bom, eu não sou linguista, né? Eu não sei se quem gosta de letras, não sei se o professor Milton está tendo delírios, né, técnicos desses detalhes, porque acrescenta uma letra, tira outra letra. Então, eu acho um pouco cansativo isso. Eu prefiro ler do que ouvir alguém explicando isso. Mas... Sem delírios por enquanto, professor, mas estou gostando muito. Então, tá bom. Então, eu acho que isso aqui ilustra melhor a jogada do Champollion. Na parte de cima, aqui você tem o cartucho, né? Na parte de cima, o cartucho com o nome de Ptolomeu. E aí, aqui está separado, na segunda linha, nós temos os hieróglifos, né, separados, e aqui a proposta do Champollion, comparando o obelisco de Philae, comparando a pedra de Roseta, lendo, né, Thomas Young e outros estudiosos, ele foi concluindo que Ptolmeses, né? Então, ele foi colocando aqui as letras correspondentes aos sinais, né, que ele encontrou, né, do nome de Ptolomeu. E o fato dele ter tido um outro cartucho, que é o de Cleópatra, então ele deduziu, bom, eu vou chamar, né, o primeiro sinal aqui, né, é o P. Então, ali o que é o pão, né, é o T. Então, ele foi, né, casando e foi deduzindo, né, até chegar nessa, digamos, decifração do nome de Cleópatra. Bom, ficou só nisso? Não, é aí aquilo que eu falei. Ele foi atrás de novos cartuchos, né? Então, ele foi vendo outros documentos, outros textos, mas ele, insatisfeito, foi para o Egito, atrás de novas fontes de pesquisa. E, como eu já disse, lá ele acabou trabalhando demais, em condições insalubres, e acabou morrendo. Então, foi né, essa é a glória do Champollion, ter feito, né, esse cruzamento, né, digamos assim, dos sinais, né, dos signos aqui, e aí ele foi montando e foi estudando mais, até que finalmente ele conseguiu publicar, né? Aqui tem várias publicações dele. As 3 últimas foram publicações póstumas, inclusive o seu dicionário, né? Que foi publicado, que ele morreu em 32, né? Só foi publicado em 41.
Então, você pode ver, né, começou em 14, 21, 22, né, e vai, 20, 27, tá. Então, foi um homem que dedicou a sua vida. Eu, particularmente, não tenho nada contra os ingleses, né, eu gosto muito do Shakespeare, e da Jane Austen, mas o Champollion, na minha opinião, por ter colocado a sua vida em cima da descoberta da decifração dos hieróglifos, ele merece a fama de ser o pai da egiptologia e, digamos assim, o grande decifrador. Agora, é aquilo uma frase que eu nunca sei quem é que disse, porque uns dizem que foi Newton, outros dizem que foi Blaise Pascal, eu nunca sei. Mas a frase é a seguinte: se eu consigo fazer uma coisa hoje, é porque eu estou em cima de ombros de gigantes, né? E então o Champollion, ele, digamos assim, ele é o cume dessa descoberta. Depois dele tem outras pessoas, mas eu acho que aí fui tentado falar um pouquinho, mas eu achei que não ia dar tempo, né? Eu tinha na cabeça 1 hora só. Mas hoje se descobriu que o Champollion cometeu erros também. Alguns desses livros aqui, alguns textos dessas publicações são renegadas, outras são confirmadas, né? Mas isso faz parte do estudo, né? A gente vive estudando e se aperfeiçoando no conhecimento. Então, essa é a minha contribuição aqui para a homenagem ao Champollion. Não sou um técnico, né? Estou tentando, agora que eu me aposentei, de realizar o sonho de estudar um pouco os hieróglifos. E espero, né, antes de morrer, eu tenho mais só uns 17 anos de vida, né? Porque estou com 63, se eu morrer com 80, só tenho mais 17, né? Então, o ano passado, quando eu fiz a palestra, eu tinha 18 anos de vida, agora eu só tenho 17. Não estou fazendo contagem regressiva, mas a gente tem que ser eu estou planejando chegar aos 90. Pois é. Sabe que, quando eu fui me aposentar pelo IAJA, eu reclamei do que eu ia ganhar, né? Eu falei assim, mas acontece que você nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, então a previsão de vida, né, que o senhor fez aí é 90, 95 anos. Eu falei assim, não, 80 tá bom. Mas vamos ver, né, se eu chego lá também. Não sei. Tem que ocupar o tempo. Muito obrigado pela apresentação, foi muito esclarecedora. Aprendi muitos detalhes que eu não conhecia. A minha esposa, a Tânia, está aqui do meu lado, tem um colega aqui também, que é da área de línguas. Não é? Prazer, professor. A gente estava aqui ouvindo também, viu? Gostamos demais. Que bom. E é sempre bom a gente... Ou seja, apesar de a gente estar dizendo aqui que nós tivemos 9 participantes durante a maior parte do tempo, né? Mas, de fato, com mais 2 pessoas aqui em casa, então tivemos 11 pessoas. Quero até lhe apresentar o colega que está aqui. Eu vou chamá-lo aqui rapidinho, só para ele colocar o rosto. O Major Carlos Henrique Vilas Boas. Olá, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Major brilhante. Ele tem cara de egiptólogo, hein? Professor. Ele tem jeito de egiptólogo, assim, que gosta de ir para o Egito. Ele gosta de línguas antigas. Ele trabalha para o Exército Brasileiro. Ele trabalha na ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, treinando os... eu não sei se você treina oficiais. Ele treina os sargentos linguisticamente, né, para eles poderem ir em missões. Ele esteve na missão do Haiti. Sim. Foi um dos intérpretes lá, ajudou a coordenar o trabalho. Então, ele é um linguista também. Então, estava aqui acompanhando também a sua apresentação e gostamos muito. Espero não ter errado muito, hein? Não, olha, eu não tenho nenhum reparo a fazer. Eu acho que a apresentação correu toda muito bem. Perfeito, professor. Eu confesso a você que tem muito tempo que eu não mexo com os hieróglifos. Quando eu era professor de arqueologia aqui no SALT,
eu dei alguns cursos de hieróglifo, assim, sem muito aprofundamento também, só para dar uma ideia para as pessoas, Sim. né, do que eram os hieróglifos, mas isso faz algum tempo, então tem pelo menos aí uns 6, 7 anos que eu nem toco em hieróglifo, Sim. né? E aí é aquilo, né? Você acaba perdendo um pouco. Mas a palestra foi muito interessante, como eu disse, a gente aprendeu detalhes que nós não sabíamos, né? Essa é a opinião geral. Sim. E então eu sou muito agradecido pela apresentação. Carlos, se Agora- você quiser sentar lá, porque o Carlos está aqui em pé, coitado do meu lado, e a gente ficou comendo pipoca, ouvindo a sua palestra e comendo pipoca. E eu passando fome aqui. Pois é, olha, é como se fosse o filme da noite para a gente. Então tá bom. Agora, professor, quanto a essa questão de número de participantes, eu não me esquento a cabeça, por quê? Porque quando eu fiz, foi na semana passada, eu acho, na semana do Museu de Arte de Arqueologia Bíblica e do NASP, tinha umas, acho que 20 pessoas, mas depois, porque ficou gravado, né? Aí, mais de 600 pessoas assistiram, né, à minha palestra, e de outros também, né? Não foi só minha. Então, o fato de ficar gravado e depois disponibilizado no YouTube, isso aí realmente é importante, né? E eu já fiz palestra para 3 pessoas que depois, na gravação, muito mais pessoas assistiram. Então, Professor, hoje eu estava conversando aqui com o meu amigo, aqui, o professor Carlos Henrique, e ele foi meu aluno na Universidade Federal da Bahia. E naquela época eu era professor de grego na Universidade Federal da Bahia. E ele fez uma disciplina comigo, certamente um grego mais avançado, porque as turmas começavam com muitos alunos, mas aí grego 1 com muitos alunos, depois diminuíam os participantes no grego 2, depois menos ainda no grego 3. Quando a gente chegava lá pelo grego 8, né, que tinha 8 semestres de grego, então várias vezes eu tive que dar aula para um aluno. Né? Isso aconteceu com ele. Ele até conhece um outro aluno que fez grego lá comigo, o Clóvis. O Clóvis também chegou um momento em que só era ele comigo na sala de aula. E, assim, eu acho isso muito proveitoso, porque quando você tem um número reduzido de participantes, eles interagem muito mais com você. Sim. E eu acho proveitoso e prazeroso, que você acompanha bem o aluno nessa circunstância. Então, eu também não me preocupo com essa questão da quantidade de participantes. Eu acho que, mesmo porque, né, professor, hieróglifo não é um assunto popular. Talvez se eu estivesse falando hoje sobre a Copa do Mundo, talvez pudéssemos ter, né, aí umas 100 pessoas, né? Mas como é hieróglifo, né, no país que tem tanta gente passando fome, realmente não é a principal atração do momento, né? Mas não tem problema. Se me permitem a palavra... À vontade. Eu sou professor também, não de faculdade, ainda, se Deus quiser, um dia no futuro, mas por enquanto sou professor de ensino médio. E seguindo o exemplo do professor Milton e de outros professores também, abri um grupo de pesquisa com alguns aluninhos. Na verdade, é tipo um clube do livro que a gente pode ler aqui, né? Alguns livros interessantes e conversar mais, porque nossa carga de filosofia no ensino médio é bem reduzida. Então, no grupo, a gente tem mais tempo. Qual é a escola mesmo, Gabriel? Eu sou do Colégio Adventista de Campinas. Então você leciona com o meu material de filosofia? Provavelmente. Provavelmente. Para o ano que vem vai ser feito, já foi feito, né? Foi feita uma mudança, né? Ano que vem vai vir aí o material de aprofundamento para a filosofia por causa do novo ensino médio, né? E é o que eu estou escrevendo, é esse aprofundamento aí. Eu ainda não tive acesso a ele, não que ele não está disponibilizado, mas é que tem tanta demanda que eu não tive tempo ainda de entrar lá para começar a preparar as aulas. Mas, como eu estava dizendo, né, nesse grupo que eu faço com os meus alunos, são poucos também que entram. São 6, 7 alunos assim, para a gente conversar. Mas eu acho que nessa questão em específico, eu acho que mais importante do que quantidade de pessoas é a qualidade das pessoas que estão ali presentes com o senhor. Né? Os meus alunos que participam do meu grupo são os alunos que mais participam na aula e, às vezes, eu me sinto tão entusiasmado dando as aulas, falando com eles no grupo, como me sinto na sala de aula com 30, 40 alunos. Né? Então, eu acho isso interessante. E só para ressaltar um ponto que o senhor disse logo agora no final, né, é que são hieróglifos, então não é um assunto que interessa a tantas pessoas.
talvez muitas pessoas não tenham interesse sobre hieróglifos, mas é por causa do trabalho de pessoas como o senhor e de tantos outros tradutores que nós temos acesso ao conhecimento dos egípcios, dos gregos, dos romanos, e que são, assim, conhecimentos valiosíssimos para a humanidade, né? Então, a tradução em si pode não ser algo de tanta admiração de tantas pessoas, mas o que traduzem, o conhecimento que traz para a gente, isso Embora uma coisa que eu sinto, eu lecionei muitos anos no ensino fundamental e médio, né? Eu lecionei no fundamental, médio e superior, né? E estou querendo lecionar numa pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, para ver se, porque lá é menor ainda o número de alunos. Mas, infelizmente, o ensino superior foi prejudicado aí com bolsas, né? Nessa parte de pós-graduação. Esperamos que melhore nos próximos anos. Mas o ensino de história do Egito no fundamental e médio tem muita coisa errada. Então, e muita coisa simplificada. Mas como não fui eu que escrevi o material de história, foi o professor Birajara, então, e eu já falei para ele, mas, ô Birajara, mas você, né? Quando ele vem aqui na minha casa, a gente fica conversando sobre esses assuntos, aí ele fala, pois é, né? Acontece que se for explicar direitinho, né, assim, gasta muitas páginas e não pode, o material tem que ser reduzido, etc., né? E uma vez conversando com um professor meu, o professor Leandro Carnal, né, que hoje é famoso aí na mídia, ele me deu história dos Incas Maias, né? E aí ele escreveu, na época, um livro paradidático para o ensino médio, e aí eu fui ler, né? Ele me deu de presente, inclusive, eu fui ler, e, professor, aqui você está dizendo isso, e aqui na aula você falou isso. Você está escrevendo errado de propósito? Aí ele falou assim, não, acontece que a gente tem que escrever para um público que não é especialista. E lá você tem que simplificar e muitas vezes você tem que, nesse processo de simplificação, você acaba cometendo erros conceituais, né? Porque eu questionei a questão da confederação, né? Porque ele falou o Império Azteca, e eu sei que não foi um império, foi uma confederação. E aí, mas como? Aí você colocou império. Mas a palavra império, como teve império no Brasil, ela é mais fácil de ser entendida do que uma confederação. Agora, o que é uma confederação? Eu teria que gastar mais, e a editora também, né? Isso é a questão do mercado. E hoje eu participo desse mercado de material didático. A gente tem que simplificar, né? Simplificar. Pediram para eu escrever um e-book, 2 e-books, um sobre democracia e outro sobre neoliberalismo. Olha, você só pode escrever 15 páginas. Mas como? Então, isso aí fui eu. Essa aí já é uma versão que era do primeiro ano, né? O primeiro ano não tem mais filosofia, né? Infelizmente não tem, porque eu vejo tanta coisa tão valiosa aqui na apostila do primeiro ano, não poder lecionar sobre esses assuntos me corta o coração, você não tem noção. Agora o novo livro, que vai ser só para o segundo ano, ele vai ter 80 páginas. Mas eu não sei se o número de aulas vai aumentar, eu não sei como é que é, e ainda vai ter 2 e-books sobre debates filosóficos contemporâneos, e ainda mais 8 fichas e mais videoaula que eu ainda vou gravar. Eu não sei se a carga horária vai dar para tudo isso aí, mas como você ainda, né, tem mais cabelo que eu, então você vai cair mais os seus cabelos. Muito bem. Professor, hein? Eu fiquei no tempo, hein? Cadê o professor? Não, eu sei disso, professor. Muito obrigado por ter ficado dentro do tempo. E eu indago aos demais participantes da reunião se você tem alguma pergunta, algum comentário, algum agradecimento a fazer. Professora Estela, uma aula apenas para o segundo ano. Obrigado, Estela. Foi excelente, então. A Estela foi uma das minhas orientadoras mais práticas.
Eu chegava lá, ela dizia, não dá chance para o aluno. Eu gostava. Era bem assim mesmo. Não sei se agora você se converteu à pedagogia do amor, né? Mas... Converteu. A Estela é um amorzinho, nosso amorzinho aqui na PAC, mas é aquele negócio, é um pouco de mão de ferro e carinho. Mão de ferro e carinho, mão de equilíbrio, né? Como diria Aristóteles. Desculpa, professor, se eu comentar. Professor Francisco, explica para a gente o que é essa questão de orientadora aqui para o grupo, porque talvez o pessoal do grupo não saiba. Ah, tá. No ensino médio, a orientadora não é o que é no superior, né? É diferente. A orientadora, ela, digamos assim, cuida da relação professor-aluno, né? Das questões que envolvem assim o aprendizado, diferente da coordenadora, que lida com os aspectos do professor, com o curso em si, né? As propostas pedagógicas do professor, avalia, vê se a prova está em harmonia com o conteúdo, etc, etc. Então, a orientadora, digamos assim, costuma ser chamada de a defensora dos alunos. E eu digo, a coordenadora é a defensora dos professores. Isso é uma bobagem, porque numa relação de duas pessoas, a gente tem que buscar pela verdade. E não dizer eu sou advogado de aluno ou eu sou advogado de professor. Isso não existe. Tem que ser advogado da verdade, porque o que tem de aluno que mente e professor que mente, eu fui diretor de disciplina durante 6 meses, para nunca mais na vida, descobri que professor mente, que é uma coisa doida. E então, só para ter vantagem, porque tem o orgulho de ser professor, o professor não pode ficar por baixo do aluno, que besteira. A relação tem que ser construída em cima da verdade, né? Mas é isso que é a orientadora. Mas a Estela, ela foi meio diferente, né? Na época ela não era casada, acho que não era mãe. Então, e aí o que acontece? Eu já reparei que orientadoras que não são casadas, não são mãe, elas são mais no chicote. Depois que ela casa e tem filho, ela começa a fraquejar. Professor Francisco, você está revelando aí algumas coisas da Estela que eu jamais imaginaria. Ah, é? Não, isso Pois é, professor Milton, você viu, né? Não. Mas é tudo verdade. Ô, Estela, você trabalha no que agora? Agora eu estou na coordenação de campo da PAC, trabalhando com Fundamental 2 e médio ainda. Ah, tá bom. Minha coordenadora agora, seu Francisco. Minha coordenadora. Muito bem, muito bem. Professor, eu fui diretor de escola durante vários anos, inclusive diretor acadêmico do IAN durante 6 anos, né? Fui coordenador também de curso, fui coordenador pedagógico do ensino médio, e eu confesso para você que eu estou muito surpreso com essa fala sua de que aluno e professor mentem. Bom, eu trabalhei com, quer ver, 9 diretores, não, 10 diretores e 9 diretores. Os homens não eram tão mentirosos, mas, olha, eu tive umas 3 diretoras mentirosas e machistas. Elas eram mais machistas que os homens. Mas eu não vou citar o nome dela, porque algumas são conhecidas por aí, né? Ainda estão lá. Eu não sei se é porque é o meu jeito de ser, que eu chego assim, as pessoas já se intimidam, né? Mas eu confesso a você que eu passei por pouca experiência que, no final das contas, eu tenha descoberto que aluno ou professor, qualquer um dos dois, estivesse mentindo. Então, assim, eu tive essa sorte, né? Eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas no meu relacionamento educacional, como eu falei, eu passei vários anos em administração escolar de uma forma ou de outra, e assim, eu não me lembro de ter estado numa situação que, no final das contas, eu chegasse à conclusão de que aquelas pessoas estivessem mentindo. Mas acontece que eu tinha um problema. Não sei se porque eu era historiador, eu ia atrás das fontes. E aí eu me lembro, eu posso citar vários exemplos, mas tem eu tive um aluno que ele foi meu aluno 3 anos seguidos no ensino médio. Ele não era um aluno ruim, era um bom aluno, tirava notas boas. Mas eu me lembro que vira e mexe ele faltava em prova. Então, teve um semestre no primeiro ano que ele faltou, olha, professor, meu avô morreu. Né? Falei assim, o senhor quer que eu traga o atestado de óbito? Não. Ele era adventista, inclusive, né? Ele falou assim, não, eu acredito na sua palavra. Tá?
Então, vamos dar a prova substitutiva. No segundo ano, ele veio de novo com essa história de que o avô morreu. Eu deduzi, bom, foi o outro avô, né? Tá, tudo bem. Mas no terceiro ano, aconteceu da terceira prova com terceira falta e um outro avô morreu. Eu falei, quantos avós você tem? Você matou que avô dessa vez? Porque aí eu fui atrás, fui ligar para o pai, para a mãe. Não morreu avô nenhum. Nenhum. Os dois estavam vivos. Né? Então... eu descobri muita mentira. Muita mentira. Mas tudo bem, eu não fico magoado, não. Porque a vingança do professor é o tempo. O aluno desenvolve o caráter, né? Essa que é a questão, né? A escola é mais um elemento de formação do caráter. Então, eu falei assim, olha, se você... Quando eu estava nos últimos anos, assim, se você está mentindo ou não está mentindo, não me interessa, né? O que me interessa é o seguinte, se você estiver mentindo para mim, a vingança do professor é o tempo. Daqui a 10 anos, 20 anos, eu quero ver você. Mas... Professor, eu digo que não há mentira. Eu acho que há pontos de vista... Não. Segundo Nietzsche, a verdade é a tradução do mundo em palavras. Sim, meu filho. Está deixando de ser a cada segundo. Então, aquele avô daquele garoto morreu, porque o avô dele, no momento da prova, não era o mesmo avô dias antes. Mas não vem com essa história, não. Então, nós vamos ter aqui, professor Milton, uma guerra pedagógica agora. Porque é o seguinte, não vê... Eu sei que você está só militando, Professor Francisco, vê uma pessoa absolutamente fanática por Kant citar Nietzsche me dá uma satisfação que você nem imagina. A culpa é do Milton. É? Bom, mas é isso aí. Olha, o professor Milton, todo esse diálogo aqui final está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado. Tem umas coisas que a gente fala, mas não grava. Olha, então eu vou interromper a gravação agora. A gente devia ter pensado nisso antes, né, professor? Pois é. Vou interromper a gravação, tá bom? Eu não sei se dá para ser editado, né?